Oi pessoal, eu sou o Ricardo e esse é o update número 19 no progresso da Starship. Começamos falando do complexo de lançamento. Depois do transporte para o complexo de lançamento e posicionamento sobre a plataforma suborbital B, o SN9 vem sendo preparado para a campanha de testes, que deve ser mais curta que a do SN8. Na madrugada do dia 23 de dezembro, por volta das 5h10, um motor Raptor foi visto em trânsito para o complexo de lançamento. Ele é o SN49 e logo se juntou aos outros dois Raptors de SNs desconhecidos que já haviam sido instalados no SN9 ainda no interior do galpão alto. O fato dos Raptors já estarem instalados no SN9 indica que o simulador de empuxo não será mais usado. E isso reduz o tempo necessário para a fase inicial da campanha de testes, pois dispensa a instalação e a remoção desse equipamento da parte de baixo da plataforma suborbital. O simulador de empuxo é um simples martelo hidráulico que se conecta nos suportes existentes no domo inferior para o controle do empuxo vetorial dos motores, e gera força no domo inferior equivalente ao empuxo de 3 motores Raptor. Ele foi usado nos primeiros testes de pressurização de todos os protótipos testados até o momento, mas talvez seja aposentado a partir do SN9. O número de testes de fogo estático também deve ser reduzido, porque o SN8 já comprovou as principais configurações de alimentação a partir dos tanques principais e secundários. E para quem ficou preocupado com o tamanho das alterações necessárias para corrigir o problema da pressão baixa no tanque secundário de metano, o Elon confirmou em um tweet que elas são pouco significativas, ou seja, é muito provável que sejam pequenos ajustes já incorporados ao SN9. O dia 28 de dezembro abriu a campanha de testes do SN9 com um teste de pressurização com nitrogênio gasoso em temperatura ambiente, uma etapa preliminar que garante a integridade dos tanques, linhas pneumáticas e equipamento de suporte no solo. No dia seguinte, na terça, foi conduzido o primeiro teste de pressurização criogênico, nesse caso, com nitrogênio líquido. O teste pareceu ter sido um sucesso, e terminou com o SN9 ganhando vida pela primeira vez através de disparos dos diversos propulsores do sistema de controle de reação, espalhados pelo veículo. Os trabalhos de concretagem no complexo seguem avançando. E nessa imagem vemos destacados alguns locais que receberam concreto recentemente. E nessa outra imagem, destacamos os locais onde já existe a armação preparada para o lançamento de mais concreto. Reparem que um desses locais fica nas instalações de armazenamento que suportam as plataformas suborbitais A e B, e indica que a SpaceX vai finalmente tornar o local mais permanente. Nos arredores da plataforma orbital do Super Heavy, linhas elétricas subterrâneas vêm sendo instaladas ao longo do perímetro da cerca de frente para a estrada. Podemos ver o ponto onde ocorre uma bifurcação, a partir do qual as linhas seguem em duas direções diferentes. Um par delas segue ao longo do perímetro da cerca e deve eventualmente seguir até a plataforma orbital. No outro ramo da bifurcação, as linhas seguem até essa estrutura em construção, muito semelhante ao bunker ali perto. No dia 22 de dezembro, a Administração Federal de Aviação iniciou o período público para submissão de comentários referentes à licença ambiental da SpaceX para as operações de lançamento a partir de Boca Chica. O documento associado traz alguns detalhes novos sobre o complexo de lançamento e as informações mais pertinentes dizem respeito à intenção da SpaceX de construir uma plataforma de pouso adicional, 2 torres de integração, que farão a integração da Starship com o Super Heavy, e plataformas de teste estrutural, presumidamente dedicadas aos testes de pressurização. Isso reforça a posição de Boca Chica como o principal local de operação da SpaceX para os próximos anos do programa da Starship. E também cimenta a intenção da SpaceX de transformar toda a região com a construção de um novo e movimentado espaço-porto. Agora vamos falar do complexo de fabricação. O acidente que fez o SN9 tombar no interior do galpão alto ainda não foi totalmente explicado,
Mas essa imagem do RGV reforça a teoria apresentada nos updates anteriores de que falhas estruturais nos suportes que mantinham o SN9 acima do chão estão na raiz do que aconteceu. O suporte tubular destacado apresenta danos resultantes de flambagem e pode ter iniciado o colapso da estrutura de suporte acima dele. No sobrevoo mais recente do RGV, feito exatamente durante o transporte do SN9 para o complexo de lançamento, e antes do SN10 ser posicionado no interior do galpão alto, podemos ver na imagem as duas seções do Super Heavy rodeadas por andaimes. No lado esquerdo, vemos a parte de cima do tanque de metano, e no lado direito, uma seção de anéis que deve pertencer ao tanque de oxigênio. O uso dos andaimes fez surgir várias perguntas, porque eles não foram necessários para a integração de nenhuma seção da Starship. Uma teoria que vem ganhando força é que a SpaceX esteja mudando o tipo de solda entre seções para que elas sejam iguais às soldas que unem os anéis de uma seção. As seções da Starship são todas unidas por meio de soldas sobrepostas, que é quando as paredes das duas seções são encaixadas de forma que elas se sobreponham, e então soldadas em ambos os lados. Vemos o resultado nessa imagem, mostrando uma faixa estreita onde fica a sobreposição. Já os anéis de uma seção são unidos com um tipo diferente de solda, chamado de topo a topo. Esse tipo de solda une os anéis sem nenhuma sobreposição, mas requer mais precisão e controle, e costuma ser feito de forma automatizada com a ajuda de robôs como esses da imagem. Essa mudança na forma como as seções são soldadas teria um impacto direto na altura da Starship, que cresceria 10 cm com a remoção de cada solda sobreposta entre as diferentes seções. A quantidade de propelente dos tanques também seria impactada. Considerando que 1 tonelada de propelente ocupa uma fatia de 1,6 cm dos tanques, os tanques teriam a capacidade aumentada em 18,75 toneladas. Agora vamos ver o progresso de tudo que está em construção atualmente em Boca Chica, destacando o que mudou em relação ao update número 18. O flap dianteiro do SN10 foi instalado, deixando o nariz completo. A seção do tanque de metano e seção central do tanque de oxigênio do SN11 foi integrada com a seção do domo inferior e saia, completando a seção dos tanques. Isso pode passar a ideia errada de que não teve nenhum progresso nesse período, mas isso não é verdade. Esse diagrama é baseado nas seções que são vistas no complexo de fabricação com etiquetas como essa, identificando a qual protótipo elas pertencem. E nem sempre dá para ver essas etiquetas, que podem ficar em um lado não visível a partir da estrada. Então ficamos sem saber o protótipo ao qual elas são destinadas. Um novo guindaste foi montado próximo do galpão alto, e ele já começou a içar componentes pré-fabricados até o topo da estrutura. É muito cedo para ter certeza ainda, mas essas podem ser as primeiras partes do guindaste de pórtico planejado para o local. O topo do galpão alto já tinha sido preparado com passarelas de acesso e rede de segurança, que indicavam que algum trabalho importante seria feito ali. Nessa imagem publicada pelo Steve Jurvetson, no dia 13 de dezembro, podemos ver o interior de um nariz completo da Starship já integrado com a seção da base. A ausência de componentes internos como os vasos de pressão que alimentam o sistema de controle de reação e o tanque secundário de oxigênio na ponta sugere que esse é o nariz de modelo para a Starship lunar. Mesmo assim, podemos ter uma noção do volume interno disponível para carga e tripulantes. No dia 18 de dezembro, o usuário Yesdan Gomes do Reddit postou imagens de um bocal do RVAC não finalizado sendo transportado para as instalações da SpaceX em Hawthorne, na Califórnia. Podemos ver que ele ainda não tem alguns reforços como no bocal finalizado visto nessa imagem oficial da SpaceX. Isso indica que o desenvolvimento do RVAC segue a todo vapor, em preparação para os primeiros voos orbitais da Starship, que devem acontecer já em 2021. Por hoje é isso, pessoal. Deixem um like se gostaram e se inscrevam para não perder os próximos updates. Um abraço e até logo!